A curiosidade o leva a mergulhar na história de sua empregada, desenterrando elos que unem suas vidas mais intimamente do que ele jamais imaginou ser possível. As descobertas desafiam suas crenças e alteram suas decisões futuras. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. O sol da manhã lançava longa sombra sobre os gramados bem cuidados da propriedade Harrison enquanto James Harrison estava na janela de seu escritório, com uma xícara de café na mão. Abaixo, Lila Johnson trabalhava metodicamente no jardim, seus movimentos precisos e intencionais. James havia contratado muitas governantas ao longo dos anos, mas algo sobre Lila se destacou desde o primeiro dia em que ela chegou, 6 meses atrás. Apesar de sua eficiência e comportamento profissional, James notou a maneira como seus ombros pareciam carregar um peso invisível. Seus olhos, embora focados em suas tarefas, continham uma profundidade de experiência que o fez se perguntar sobre sua história. Ela trabalhou com cuidado especial em torno das preciosas roseiras de sua mãe, tratando-as com uma ternura quase familiar que parecia deslocada para alguém que era supostamente apenas uma funcionária. Durante suas breves interações matinais, James percebeu que estava prestando mais atenção aos detalhes sutis. Lila sempre chegava precisamente às 7 da manhã, seu uniforme imaculado, seu cabelo cuidadosamente preso para trás. Ela falava com um tom comedido, suas palavras cuidadosamente escolhidas, como se estivesse constantemente ciente de uma fronteira invisível entre elas. Numa terça-feira de manhã, enquanto Lila arrumava flores frescas na sala de jantar, James tentou uma conversa casual. "Essas flores me lembram o jardim da minha mãe quando eu era jovem", disse ele, notando como as mãos de Lila pararam momentaneamente com a menção de sua mãe. "Jardins têm um jeito de guardar memórias", respondeu Lila, sua voz carregando uma sugestão de algo mais profundo. "Quando eu era pequena, minha avó me ensinou sobre flores. Não tínhamos muito, mas ela conseguiu cultivar as ínhas mais bonitas em nosso pequeno quintal." A menção de sua infância chamou a atenção de James. Foi o primeiro detalhe pessoal que ela compartilhou, e algo em seu tom sugeria que havia mais na história. Antes que ele pudesse investigar mais, Lila terminou o arranjo com eficiência e passou para sua próxima tarefa, deixando James com mais perguntas do que respostas. Mais tarde naquela semana, enquanto procurava alguns documentos comerciais antigos no escritório de seu pai, James descobriu um álbum de fotos encadernado em couro que ele não tinha visto antes. Enquanto ele folheava as páginas amareladas, uma fotografia em particular o fez parar. Ela mostrava sua mãe, Margaret Harrison, no que parecia ser um evento comunitário na década de 1980. Ela estava de braços dados com uma mulher negra cujas feições tinham uma semelhança impressionante com Lila. Os sorrisos das mulheres eram genuínos, sua postura sugerindo uma amizade próxima em vez de um conhecido casual. A descoberta desta fotografia despertou algo em James. Ele se viu estudando-a repetidamente, observando os detalhes. O local parecia ser em frente a um centro comunitário, a placa atrás deles parcialmente visível, Unidade em Ação. Sua mãe, conhecida por seu trabalho de caridade, nunca mencionou essa mulher, e James nunca pensou em perguntar sobre o escopo total de seu envolvimento comunitário. James começou a notar outros pequenos detalhes sobre Lila, como ela parecia saber exatamente onde cada coisa pertencia na casa, como se tivesse algum conhecimento prévio de seu layout. A maneira como ela às vezes parava na frente do retrato de sua mãe no corredor principal quando pensava que ninguém estava olhando. Seu conhecimento íntimo do design do jardim, que era o orgulho e a alegria de sua mãe. Essas observações, combinadas com a fotografia misteriosa, criaram um quebra-cabeça que James não podia ignorar. Sua educação privilegiada o ensinou a manter distância profissional da equipe doméstica, mas sua curiosidade sobre a conexão de Lila com o passado de sua família começou a anular esses limites sociais arraigados. A curiosidade de James o levou ao Biblioteca Pública de Rosto Grande na parte mais antiga da cidade, um lugar que ele não visitava desde os tempos de escola. A bibliotecária, uma mulher idosa com óculos de aro de metal, o direcionou para a seção de história local. Enquanto ele examinava jornais amarelados e registros comunitários da década de 1980, uma versão diferente de seu bairro surgiu. Os artigos pintavam um quadro gritante de tensão racial e disparidade econômica. O mesmo centro comunitário da fotografia apareceu repetidamente em recortes de notícias, primeiro como uma fonte de controvérsia quando foi inaugurado, depois como um símbolo de resistência. James encontrou relatos de protestos contra práticas discriminatórias de moradia, com relatos detalhados de famílias sendo sistematicamente expulsas de suas casas para dar lugar a empreendimentos de luxo. O que mais chamou sua atenção foi um pequeno artigo com o nome de sua mãe.
Margaret Harrison apoiou os organizadores do centro comunitário durante uma reunião particularmente acalorada do Conselho Municipal. O jornal a citou defendendo a importância do centro, apesar da oposição de outros moradores ricos, incluindo, James percebeu com desconforto, alguns dos amigos mais próximos de seu pai. Naquela noite, James decidiu abordar o assunto com seu pai, Richard Harrison, durante jantar semanal. Seu pai sentou-se em seu lugar habitual na cabeceira da longa mesa de jantar, cortando cuidadosamente seu bife enquanto James pigarreava. Pai, encontrei alguns artigos interessantes sobre o trabalho da mamãe com o centro comunitário nos anos 80, disse James, observando atentamente a reação do pai. Havia uma fotografia dela com uma mulher que se parece muito com nossa nova governanta, Lila. A faca de Richard Harrison parou no meio do corte. Sua mãe sempre se envolveu em causas que eu não entendia completamente, disse ele depois de um momento. Havia uma mulher, Sarah, eu acredito, que trabalhou de perto com ela em vários projetos. Eles se tornaram muito próximos, para a grande consternação do nosso círculo social. O que aconteceu com ela? James perguntou, notando como a ex-namorada de seu pai a pressão aumentou. As coisas ficaram complicadas. O envolvimento de sua mãe com o centro comunitário causou alguma tensão com nossos amigos. Eventualmente, Sarah parou de aparecer. Sua mãe ficou arrasada, mas ela nunca explicou o porquê. James pressionou mais, mas seu pai mudou de assunto, claramente desconfortável com a direção da conversa. No entanto, a breve troca confirmou a suspeita de James de que havia mais na história do que simples trabalho de caridade. Mais tarde naquela noite, James se viu no escritório de seu pai novamente, desta vez deliberadamente vasculhando correspondências antigas. Em uma gaveta de baixo, sob pilhas de documentos comerciais, ele descobriu um maço de cartas amarradas com uma fita desbotada. As cartas, escritas na letra elegante de sua mãe, eram endereçadas a vários membros do Conselho Municipal e autoridades locais. Uma carta em particular se destacou. Datada apenas alguns meses antes da morte inesperada de sua mãe, falava apaixonadamente sobre a necessidade de proteger as famílias locais de práticas predatórias de desenvolvimento. Não podemos continuar a construir nossa prosperidade com o deslocamento de outros, ela havia escrito. A medida do nosso sucesso não deve estar na altura dos nossos muros, mas na força da nossa comunidade. Ao ler as palavras da mãe, James sentiu uma profunda sensação de desconexão entre o mundo pelo qual ela lutou e a bolha privilegiada que ele habitou durante toda a sua vida. Ele pensou nos comentários casuais feitos em seu clube de negócios, nas suposições que seus colegas fizeram sobre pessoas como Lila, nas barreiras invisíveis que ele nunca questionou. A investigação o estava afetando mais profundamente do que ele havia previsto. Cada nova informação forçava a confrontar verdades desconfortáveis sobre sua posição na sociedade e a história complexa que a moldou. As cartas de sua mãe revelaram uma mulher muito diferente da figura educada da sociedade de que ele se lembrava. Ela tinha sido uma lutadora, uma aliada de comunidades que ele havia sido ensinado a ver de uma distância segura. Em teu pequeno apartamento que ela chamava de lar, a 20 minutos da propriedade Harrison, Lila estava sentada à mesa da cozinha com sua amiga de infância, Maya Thompson. O contraste entre sua vida atual e suas raízes se tornou gritante quando as palavras de desaprovação de Maya preencheram o espaço entre elas. Trabalhando para essas pessoas, Lila? Sua mãe se revirou no túmulo, Maya disse, mexendo seu café com mais força do que o necessário. Você costumava estar lá conosco, lutando contra tudo o que eles representam. Agora você está polindo a prata deles? Lila agarrou sua própria xícara com mais força, sentindo o calor passar por seus dedos. Não é tão simples, Maya. O trabalho paga bem, oferece seguro-saúde. Posso ajudar mais pessoas assim do que se trabalhasse em 2 empregos de salário mínimo. É isso que eles querem que você pense, Maya pressionou. Eles lhe dão apenas o suficiente para mantê-la dependente, enquanto nossa comunidade continua lutando. Você viu o que está acontecendo no antigo bairro? Eles estão expulsando todo mundo, uma família de cada vez. As palavras atingiram perto de casa. Lila havia evitado deliberadamente visitar seu antigo bairro, sabendo que a visão de casas fechadas com tábuas e placas de construção a forçaria a confrontar perguntas difíceis sobre suas escolhas. Sua posição na propriedade Harrison havia proporcionado estabilidade financeira que ela nunca havia conhecido antes, mas veio com um custo que ela não havia calculado totalmente. Naquela noite, sem conseguir dormir, Lila sentou-se em sua pequena sacada, olhando para as luzes da cidade distância. A mansão Harrison ficava na colina, suas janelas brilhando como estrelas distantes.
Seus pensamentos se voltaram para as jovens em sua comunidade que costumavam admirá-la como uma líder, alguém que falava contra a injustiça. Agora, essas mesmas meninas podem vê-la como alguém que escolheu o conforto em vez da convicção. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para o trabalho, Lila se viu no espelho, ajustando seu uniforme com precisão praticada. A imagem a lembrou de sua mãe, que também trabalhava como governanta para colocar comida na mesa. Mas sua mãe nunca parou de brigar, nunca parou de organizar reuniões comunitárias na sala de estar, mesmo depois de longos dias limpando as casas de outras pessoas. A luta interna se intensificou quando ela chegou ao trabalho e encontrou James Harrison esperando por ela na cozinha. Seu comportamento era diferente, mais intenso, mais focado. Quando ele mencionou ter encontrado fotos antigas e perguntou sobre sua história familiar, Lila sentiu suas paredes cuidadosamente construídas começarem a rachar. Notei que você parece conhecer bem esta casa, disse James, sua voz gentil, mas investigativa. O.S. Jardins principalmente. Você talvez tivesse alguma conexão com este lugar antes? As mãos de Lila tremiam levemente enquanto ela arrumava os pratos do café da manhã. A verdade pesava em sua língua, a história da amizade de sua mãe com Margaret Harrison, as reuniões secretas, as promessas feitas e quebradas. Mas revelar essa verdade significaria reconhecer seu próprio papel em uma história que ela tentou deixar para trás. Senhor Harrison, ela começou, sua máscara profissional escorregando ligeiramente. Algumas histórias são melhores deixadas no passado. O presente já é complicado o suficiente. Mas James persistiu, suas perguntas se tornando mais específicas, mostrando conhecimento que a deixava a cada vez mais desconfortável. Ele mencionou o centro comunitário, datas e eventos que eram muito próximos de casa. Cada pergunta ia rompendo o limite que ela cuidadosamente mantinha entre suas vidas passada e presente. A pressão aumentou de ambos os lados, as acusações de traição de Maya, a curiosidade persistente de James e sua própria culpa corrosiva. A estabilidade que ela tanto lutou para alcançar começou a parecer areia movediça sob seus pés. Todas as manhãs, vestir seu uniforme parecia mais como vestir um disfarce, e todas as noites, retornar ao seu apartamento parecia uma fuga de um papel que ela não tinha certeza se conseguiria manter. Durante uma tarde tranquila de domingo, quando a maioria dos funcionários da casa estava de folga, Lila finalmente quebrou o silêncio. Ela se sentou em frente a James na cozinha, suas mãos em torno de uma xícara de chá que ele insistiu em fazer para si mesmo, uma inversão incomum de seus papéis habituais. Minha mãe era Sarah Johnson, ela começou, sua voz firme apesar do peso das palavras. Ela trabalhou com sua mãe no centro comunitário por quase uma década. Elas não eram apenas colegas, elas eram amigas em uma época em que tais amizades poderiam custar tudo a ambas. James ouviu enquanto Lila relatava a discriminação sistemática que sua família enfrentou, os empréstimos negados, os pedidos de moradia que misteriosamente desapareceram, os empregos que foram para candidatos menos qualificados. Ela descreveu ver sua mãe trabalhar em vários empregos enquanto ainda encontrava tempo para organizar reuniões comunitárias, redigir propostas e lutar por melhores condições. Sua mãe era diferente, Lila continuou. Ela não apenas escrevia cheques ou fazia discursos. Ela aparecia. Ela ouvia. Ela usou seu privilégio para abrir portas que estavam fechadas para nós. Mas no final, nem ela conseguiu evitar o que aconteceu. James se inclinou para frente. O que aconteceu, Lila? Empresas de desenvolvimento começaram a comprar propriedades em nosso bairro. As pessoas receberam ofertas de compra que pareciam generosas até perceberem que não podiam pagar mais nada na área. Sua mãe tentou ajudar, mas então ela... A voz de Lila sumiu, a lembrança da morte repentina de Margaret Harrison ainda dolorosa depois de todos esses anos. Comovido pela história de Lila e pelo legado de sua mãe, James começou a pesquisar maneiras de fazer a diferença. Ele começou a frequentar as reuniões do Conselho Municipal, para surpresa de outros participantes que estavam acostumados a ver representantes da família Harrison apenas quando interesses comerciais estavam em jogo. Suas primeiras tentativas de envolvimento foram recebidas com ceticismo de ambos os lados. Em seu clube de campo, outros membros fizeram comentários velados sobre manter os valores das propriedades e caráter do bairro. Enquanto isso, os ativistas da comunidade viam sua presença com suspeita, vendo apenas como mais um homem rico tentando aliviar sua consciência. Jens. Mas James persistiu. Ele usou suas conexões comerciais para criar programas de treinamento profissional e trabalhou com organizações locais para estabelecer iniciativas de moradia acessível.
Cada passo foi cuidadoso, medido e guiado por conversas com Lila, que gradualmente se tornou mais do que uma funcionária, ela se tornou sua conselheira e amiga. O ponto de virada veio quando James organizou um evento de arrecadação de fundos para o centro comunitário. Ao contrário das tradicionais galas de caridade, este evento reuniu moradores de ambos os lados da divisão econômica. Ele insistiu que Lila comparecesse não como funcionária, mas como uma convidada de honra. Essas pessoas precisam ouvir sua história, ele disse a ela. Não filtrada por mim, mas diretamente de alguém que a viveu. O evento se mostrou desafiador. James observou seus amigos da sociedade conduzirem desajeitadamente conversas com membros da comunidade, seu desconforto evidente em sorrisos forçados e conversas fia. Das afetadas. Alguns de seus associados mais próximos deram desculpas para não comparecer, enquanto outros saíram mais cedo, claramente desconfortáveis com a mistura de classes sociais. Mas também houve momentos de conexão genuína. Um incorporador imobiliário ouviu atentamente a história de uma avó sobre ter sido expulsa de sua casa de 40 anos por causa do preço. Um executivo de banco trocou informações de contato com um organizador comunitário. Pequenas pontes começaram a se formar sobre a divisão que parecia tão intransponível. Ao longo da noite, James observou Lila se movendo entre os grupos, suas habilidades naturais de liderança emergindo apesar de sua relutância inicial. Ela falou com autoridade sobre as necessidades da comunidade, desafiou suposições sem antagonizar e construiu conexões que poderiam ser valiosas para iniciativas futuras. O rescaldo do evento de arrecadação de fundos criou ondulações nos mundos de James e Lila. Em reuniões sociais de alto nível, Lila se viu navegando em um terreno desconhecido. Durante um jantar de caridade particularmente luxuoso, ela estava em um vestido de grife que James insistiu que ela usasse, sentindo o peso de olhares curiosos e conversas sussurradas. James fala muito bem de suas percepções, disse Caroline Whitmore, membro do conselho de várias instituições de caridade de prestígio, seu sorriso não alcançando seus olhos. Deve ser fascinante ter uma perspectiva tão única sobre nossas iniciativas comunitárias. Lila reconheceu a sutil condescendência, mas manteve a compostura. A perspectiva não é única, senhora Whitmore. É que algumas vozes não foram convidadas para a conversa até agora. Ela observou o sorriso da outra mulher vacilar ligeiramente. James, observando do outro lado da sala, interveio suavemente. O conhecimento de Lila foi inestimável para nossa nova iniciativa de moradia, ele anunciou, autossuficiente para que os convidados próximos ouvissem. Sua experiência em organização comunitária nos ajudou a evitar as armadilhas típicas do trabalho de caridade de cima para baixo. Embora suas palavras tivessem a intenção de apoiá-la, elas inadvertidamente destacaram as crescentes tensões na vida de Lila. No dia seguinte, ela decidiu visitar seu antigo bairro, sentindo a necessidade de se reconectar com suas raízes. As mudanças foram imediatamente aparentes. Canteiros de obras dominavam esquinas familiares, e placas de em breve anunciavam condomínios de luxo. Do lado de fora do centro comunitário em dificuldades onde ela passou boa parte da juventude, Lila encontrou Marcos, um antigo colega ativista. Sua reação foi imediata e dura. Bem, olha quem finalmente se lembrou de onde veio, Marcos gritou, chamando a atenção de outros que estavam por perto. Como é a vida lá em cima? Comfortable. Ainda estou lutando por estar comunidade, Marcos. Lila se defendeu. Só que de um jeito diferente. Diferente. Você quer dizer servir café para as mesmas pessoas que estão destruindo nossas casas? Marcos se aproximou, sua voz diminuindo. Sua mãe ficaria envergonhada, Lila. Ela nunca se vendeu. O confronto atraiu uma pequena multidão de moradores locais, muitos dos quais Lila tinha crescido. Alguns olhavam para ela com hostilidade aberta, outros com decepção. As roupas de grife que ela ainda usava de ter o evento da noite anterior pareciam um uniforme de traição. Quando James chegou para buscá-la, tendo recebido sua mensagem preocupada, a situação piorou. Sua presença, apesar de sua preocupação genuína, apenas reforçou a percepção da comunidade sobre a traição de Lila. Até mesmo sua tentativa de mediar piorou as coisas. Estamos aqui para ajudar, James tentou explicar à multidão reunida. Lila tem sido fundamental no desenvolvimento de programas que beneficiarão a todos. Beneficiar a todos? Um morador idoso falou. Como os benefícios que tivemos quando a empresa do seu pai comprou metade do quarteirão. Esses tipos de benefícios. Lila observou James se esforçar para.
Responder, vendo realmente entender pela primeira vez como a riqueza de sua família era vista por sua comunidade. O abismo entre seus mundos, apesar de sua crescente amizade, de repente parecia vasto e intransponível. A tensão atingiu seu pico quando alguém na multidão gritou: "Escolha um lado, Lila. Você não pode servir a dois senhores." A viagem de volta para a propriedade Harrison foi silenciosa, tanto Lila quanto James perdidos em seus pensamentos. Os eventos do dia expuseram a natureza complicada de sua tentativa de unir dois mundos que foram separados por gerações de desconfiança e desigualdade. A situação chegou a um ponto crítico em uma fria manhã de terça-feira, quando escavadeiras apareceram sem aviso no coração do antigo bairro de Lila. A empresa de desenvolvimento, uma subsidiária da Harrison Industries, acelerou as licenças de demolição para um bloco de casas históricas, dando aos moradores um aviso mínimo para evacuar. James recebeu a notícia por meio de uma ligação frenética de Lila, que ouvirá de Maya sobre famílias lutando para salvar seus pertences. Ele estava sentado em seu escritório, olhando para os documentos da empresa que levavam o nome de sua família, percebendo que, enquanto ele organizava eventos de caridade, sua própria corporação estava orquestrando esse deslocamento. "Parem a demolição", ele ordenou pelo telefone, sua voz carregando uma autoridade que surpreendeu até a ele. Quando o gerente de projeto começou a protestar sobre contratos e cronogramas, James o interrompeu. "Eu disse para parar. Agora." Em 1 hora, James chegou ao local. A visão era caótica, moradores idosos segurando álbuns de fotos, crianças assistindo das janelas, membros da comunidade formando correntes humanas na frente das casas. Vans de notícias já haviam chegado, suas câmeras capturando o confronto entre moradores e equipes de construção. Lila estava com seus antigos vizinhos, seu uniforme substituído por jeans e um suéter, parecendo mais com seu antigo eu do que com a governanta cuidadosamente composta da propriedade Harrison. Quando ela viu James, sua expressão era uma mistura de esperança e acusação. "Eu não sabia", ele disse imediatamente, se aproximando dela. "Mas isso não é uma desculpa. Eu deveria saber." Em vez de responder, Lila o levou ao porão do centro comunitário, onde os moradores se reuniram para uma reunião de emergência. A sala ficou em silêncio quando eles entraram. James reconheceu rostos de seu evento de caridade, mas aqui, em seu próprio espaço, eles pareciam diferentes, mais autênticos, mais bravos, mais determinados. "Vocês todos conhecem James Harrison", Lila anunciou para a sala. "Ele está aqui para ouvir, e então ele vai nos ajudar a fazer algo sobre isso." Pelas próximas 2 horas, James sentou e ouviu histórias que desfizeram quaisquer ilusões restantes sobre o legado de sua família. Os moradores falaram de décadas de pressão sistemática, de assistir sua comunidade lentamente se erodir, de promessas quebradas e vidas interrompidas. Alguns falaram com lágrimas, outros com raiva, mas todos falaram com o peso da experiência vivida. Quando o último orador terminou, James se levantou. A sala observou enquanto ele pegava seu telefone e discava um número no viva voz. "Aqui é James Harrison. Preciso de uma reunião de emergência do conselho. Sim, hoje. Não, não pode esperar." Então, virando-se para a sala, ele falou com uma clareza nascida de uma compreensão genuína. "Não posso desfazer o passado, mas posso mudar como seguimos em frente. Isso acaba hoje. Não apenas a demolição, tudo isso. Mas eu preciso de vocês ajuda para fazer direito." Lila deu um passo à frente, dirigindo-se à sua comunidade. "Trabalhei na casa de James, vi quem ele realmente é. Ele não é seu pai, e ele não é o inimigo. Mas ele precisa entender o que precisamos, não o que ele acha que precisamos." A reunião se transformou em uma sessão de trabalho. Os moradores que estavam se preparando para o despejo começaram a redigir propostas. Líderes comunitários que se opunham a James agora trabalhavam ao lado dele, mapeando uma nova visão para o desenvolvimento que preservaria em vez de destruir. À medida que o dia virava noite, James e Lila se viram sentados nos degraus do centro comunitário, observando as pessoas entrando e saindo, com a energia alta apesar das longas horas. Era isso que a mamãe estava tentando fazer, não era? James perguntou calmamente. "Sim", respondeu Lila. "Mas ela não tinha o poder que você tem. Ela pode influenciar, mas você pode realmente mudar as coisas." As semanas seguintes à crise da demolição transformaram as vidas de James e Lila de maneiras inesperadas. Sua aliança fortalecida enfrentou desafios imediatos de todas as direções, testando as bases de sua crescente amizade. Na reunião do conselho da Harrison Industries, James enfrentou hostilidade aberta de associados de longa data de seu pai.
Charles Blackwood, o amigo mais antigo e parceiro de negócios de seu pai, não se preocupou em esconder seu desdém. Isso não é uma instituição de caridade, James. Seu pai construiu esta empresa com princípios comerciais sólidos, não experimentos sociais, declarou Charles, sua voz ecoando pela mesa de conferência de Mogno. Esses empreendimentos imobiliários representam milhões em receita potencial. James permaneceu de pé, sua determinação firme. E eles representam gerações de famílias e herança cultural. Não estamos impedindo o desenvolvimento, estamos mudando a forma como fazemos. Ou me ajude a reformular a abordagem desta empresa, ou encontrarei membros do conselho que o farão. A ameaça não era vazia. Como acionista majoritário, James tinha o poder de fazer mudanças, mas o custo pessoal era pesado. Amigos de longa data da família pararam de aceitar suas chamadas. Seu círculo social, construído ao longo de gerações de filiação a clubes de campo e festas em iates, começou a diminuir. Enquanto isso, Lila enfrentava suas próprias batalhas. Caminhando por seu antigo bairro, ela ouvia sussurros de traição e projeto favorito de Harrison. Maya, sua amiga mais antiga, a confrontou do lado de fora do centro comunitário. Você acha que, por ter feito Harrison parar uma demolição, você é algum tipo de heroína? Maya desafia. Você ainda está trabalhando para eles, vivendo no mundo deles, enquanto estamos aqui lutando todos os dias. Lila sentiu a pontada da verdade nas palavras de Maya, mas se manteve firme. Eu também estou lutando, Maya. Só porque meus métodos são diferentes não os torna errados. A mudança nem sempre precisa vir por meio do confronto. A pressão aumentou de direções inesperadas. A namorada de James há 3 anos, Rebecca Wellington, de uma família tão prestigiosa quanto a dele, deu um ultimato durante um jantar em um restaurante exclusivo. Você precisa decidir o que é mais importante, James, ela disse, afastando sua taça de vinho intocada. O legado da sua família ou essa cruzada que você embarcou com sua governanta. A maneira como ela enfatizou governanta fez o termo soar como uma acusação. James a observou sair do restaurante, sabendo que ela não voltaria. A escolha já havia sido feita, embora ele não tivesse percebido até aquele momento. Na propriedade Harrison, os outros membros da equipe começaram a tratar Lila de forma diferente. A camaradagem fácil do trabalho compartilhado desapareceu, substituída por polidez cuidadosa e olhos atentos. Sua posição havia mudado. Ela não era nem totalmente funcionária nem totalmente parte do mundo de James, ocupando um espaço desconfortável entre eles. Durante uma tarde particularmente tensa, James encontrou Lila no jardim, cuidando das rosas de sua mãe com lágrimas nos olhos. Talvez eu devesse renunciar, ela disse, sem olhar para cima. Torne mais fácil para todos. Mais fácil nem sempre é o certo, respondeu James, sentando-se no banco do jardim ao lado dela. Minha mãe entendeu isso. É por isso que ela deveria ser tão difícil, mesmo quando isso lhe custou amizades. E posição social. A menção de sua mãe fez Lila parar. Sua mãe perdeu tudo porque tentou nos ajudar. E agora você está trilhando o mesmo caminho. Eu não perdi tudo, James disse firmemente. Estou ganhando perspectiva, compreensão, propósito. Isso vale mais do que todas as conexões sociais que estou perdendo. A conversa foi interrompida por uma ligação do centro comunitário. Outra empresa de desenvolvimento começou a pressionar os moradores do bairro adjacente. O ciclo estava começando de novo, mas dessa vez, eles o enfrentaram juntos, apesar dos custos pessoais para ambos. A verdade surgiu em uma tarde comum de quarta-feira, dita por Maya em um momento de vingança calculada. Ela apareceu na porta da frente da propriedade Harrison, exigindo ver James. Quando ele a encontrou no saguão, suas palavras saíram como balas cuidadosamente miradas. Sua preciosa Lila já lhe contou sobre a bolsa de estudos? Maya perguntou, observando o rosto de James para ver a reação. Aquela que sua mãe arranjou para ela? A que ela rejeitou logo depois que sua mãe morreu? James sentiu o mundo mudar um pouco. Que bolsa de estudos! O sorriso de Maya não continha calor. Margaret Harrison criou um fundo para a educação de Lila. Bolsa integral para qualquer faculdade que ela quisesse. Mas Lila se afastou de tudo. Pergunte a ela o porquê. Pergunte a ela sobre a última conversa que ela teve com sua mãe. A revelação pairou no ar como fumaça, tóxica e sufocante. James encontrou Lila na biblioteca, tirando o pó das prateleiras que ela já havia limpado naquela manhã. O rosto dela,
quando ela se virou e viu a expressão dele, disse a ele que as palavras de Maya eram verdadeiras. Por quanto tempo você iria esconder isso de mim? Sua voz era baixa, controlada, mas trêmula de emoção. Você conhecia minha mãe pessoalmente. Você tinha uma conexão direta com ela. Todo esse tempo, enquanto eu compartilhava minhas descobertas sobre o trabalho dela, você sabia de tudo. Lila largou o pano de pó, com as mãos tremendo levemente. Não foi tão simples assim, James. Então explique para mim, ele exigiu. Porque agora, parece que tudo que temos feito, tudo que compartilhamos, foi construído sobre uma mentira. A história saiu de Lila em fragmentos dolorosos. Como Margaret Harrison tinha um interesse especial em sua educação, vendo potencial na filha de seu aliado mais próximo da comunidade. Como ela secretamente providenciou para que Lila frequentasse uma escola particular, preparando-a para um futuro que Margaret imaginou. Sua mãe queria me dar oportunidades que ela achava que eu merecia, Lila explicou, sua voz grossa com tristeza antiga. Mas o custo era muito alto. As outras crianças na escola me tratavam como um caso de caridade. Minha própria comunidade começou a me ver de forma diferente. Eu estava me tornando um símbolo de conseguir sair em vez de fazer mudanças de dentro. Então você foi embora? James pressionou. Simplesmente assim? Não, não simplesmente assim. A voz de Lila endureceu. Eu tive uma briga enorme com sua mãe. Eu disse a ela que não poderia ser seu projeto, sua prova de que o sistema poderia funcionar se as pessoas apenas se esforçassem o suficiente. No dia seguinte, sua voz falhou. No dia seguinte foi quando ela sofreu o acidente. O peso dessa revelação atingiu James como um golpe físico. O acidente de carro de sua mãe sempre pareceu estranho, inexplicável. Agora ele se perguntava sobre o estado de espírito dela naquele dia, depois de tal confronto. Quando soube da morte dela, me convenci de que era minha culpa, Lila continuou. Que o estresse da nossa discussão. Eu não conseguia mais encarar nada disso. Eu desapareci completamente daquela vida. Anos depois, quando vi o anúncio de emprego para esta posição, pareceu o destino. Uma chance de consertar as coisas de alguma forma. James se virou, caminhando até a janela pela qual sua mãe costumava olhar enquanto escrevia suas cartas. Por que você não me contou quando Comac? Ia fazer perguntas? Quando encontrei as fotos? Porque eu estava envergonhada, Lila admitiu. Envergonhada de fugir naquela época, envergonhada de aceitar este emprego sob falsos pretextos. E então, quando começamos a trabalhar juntas, fiquei com medo de perder o que estávamos construindo. Sua confiança significa tudo para mim, James. Confiança, ele repetiu amargamente. Confiança requer honestidade, Lila. Sem outra palavra, ele saiu da biblioteca. Pela primeira vez desde que começaram sua missão conjunta, ele não olhou para trás para ver se ela estava seguindo. A revelação criou uma parede invisível entre James e Lila que parecia intransponível. O relacionamento fácil que eles desenvolveram ao longo de meses trabalhando juntos desapareceu, substituído por interações profissionais afetadas que pareciam uma paródia de seu antigo relacionamento. Nos dias seguintes, James se enterrou no trabalho, participando de reuniões do conselho e sessões de planejamento de desenvolvimento sem consultar Lila. Quando eles se cruzavam na casa, suas trocas se tornavam dolorosamente formais. Sim, Sr. Harrison. Não, Sr. Harrison. Cada palavra parecia mais um tijolo na parede entre eles. A comunidade percebeu a mudança. Projetos que estavam avançando com entusiasmo começaram a estagnar. Sem a percepção de Lila e os recursos de James trabalhando em conjunto, o delicado equilíbrio que eles criaram começou a ruir. Uma noite, James ouviu uma conversa entre Lila e outro membro da equipe na cozinha. Talvez seja a hora de seguir em frente, a outra empregada sugeriu gentilmente. Existem outros trabalhos, alguns sem toda essa complexidade. A resposta de Lila foi quase inaudível. Isso não é mais apenas um trabalho. Isso é sobre consertar as coisas. As palavras seguiram James até seu escritório, onde ele estava sentado olhando para a fotografia de sua mãe na mesa. A mesma fotografia que havia iniciado sua investigação agora parecia julgá-lo com seu sorriso congelado. Enquanto isso, Lila se viu atraída de volta para seu antigo bairro, buscando algum tipo de absolvição. Ela confrontou Maya do lado de fora do centro comunitário, sua raiva finalmente rompendo seu exterior composto. Por que você contou a ele? Ela exigiu.
O que você esperava realizar? Maya se manteve firme. Você estava vivendo uma mentira, Lila. Jogando dos dois lados. Alguém tinha que expor a verdade. A verdade. A risada de Lila era amarga. A verdade é que Margaret Harrison tentou me ajudar, e eu joguei isso de volta na cara dela. A verdade é que passei anos tentando compensar esse erro. A verdade é que finalmente encontrei uma maneira de fazer uma diferença real, e você a destruiu por despeito. Despito. A voz de Maya se elevou. Eu vi você mudar, Lila. Vi você se transformar exatamente no que Margaret Harrison queria, alguém que acha que pode resolver nossos problemas de fora. O confronto atraiu a atenção dos membros da comunidade, muitos dos quais estavam observando a situação se desenrolar à distância. Alguns concordaram com Maya, enquanto outros pareciam desconfortáveis, lembrando das mudanças positivas que começaram com a parceria de James e Lila. De volta à propriedade Harrison, James se viu parado no jardim, nas roseiras que sua mãe tanto amava. Ele se lembrou do cuidado cuidadoso de Lila com elas, como ela sabia exatamente como sua mãe as havia arranjado. Todos os sinais estavam lá, ele só estava cego demais para vê-los. A distância entre eles ficava mais pronunciada a cada dia que passava. Lila continuou suas tarefas com precisão mecânica, enquanto James observava de longe, ambos presos em uma prisão de palavras não ditas e sentimentos feridos. Uma manhã, Lila colocou sua carta de demissão na mesa de James. Ele a encontrou, mas não conseguiu abri-la, deixando-a ali como uma bandeira branca de rendição que nenhum dos dois queria reconhecer. Os projetos comunitários que eles começaram juntos começaram a mostrar sinais de negligência. A empresa de Desem. O movimento que eles pararam retornou com novas propostas, sentindo fraqueza na parceria que antes era tão firme contra eles. O ponto de ruptura veio com a descoberta de um cofre escondido no antigo escritório de Margaret Harrison. Durante reformas de rotina, os trabalhadores o descobriram atrás de um painel solto, uma descoberta que mudaria tudo. Lá dentro, James encontrou uma coleção de documentos que fez suas mãos tremerem, papéis legais, cartas e, mais significativamente, um teste de DNA. A verdade surgiu como um holofote cortando décadas de sombras cuidadosamente mantidas. Sarah Johnson, mãe de Lila, e Margaret Harrison eram meias-irmãs, compartilhando o mesmo pai, mas nascidas em circunstâncias muito diferentes. A documentação era meticulosa. Margaret descobriu essa verdade durante seu trabalho inicial de advocacia, explicando sua conexão instantânea com Sarah e sua dedicação à causa delas. Mas mais chocante foi a carta final, datada do dia anterior ao acidente fatal de Margaret. Minha querida Lila, quando você receber isso, estará pronta para a faculdade. Sua rejeição à bolsa de estudos parte meu coração, não porque eu quisesse mudar você, mas porque você é da família, minha sobrinha, embora eu nunca tenha tido coragem de lhe contar. Sua mãe e eu concordamos em manter esse segredo para protegê-la das complicações de ser associada ao nome Harrison. James ficou sentado em seu escritório por horas, lendo e relendo os documentos. As peças se encaixaram, a dedicação de sua mãe ao centro comunitário, seu interesse especial na educação de Lila, o misterioso acidente que aconteceu após a discussão final. Quando ele finalmente encontrou Lila, ela estava no jardim, colocando suas ferramentas de jardinagem em uma caixa. Seu último dia de trabalho de acordo com sua carta de demissão. Você sabia? Ele perguntou, sua voz rouca. Ela se virou, confusa com seu tom. Saber o quê? Ele entregou a carta a ela. Vê-la ler era como ver o mundo de alguém implodir e se reconstruir em minutos. Suas mãos tremiam, lágrimas caindo no papel envelhecido. Todo esse tempo, ela sussurrou. Minha mãe nunca disse uma palavra. A revelação transformou o conflito deles em algo mais profundo e complexo. Lila não era apenas uma funcionária ou uma aliada, ela era família. As barreiras entre seus mundos eram artificiais desde o início. James convocou uma reunião de emergência no centro comunitário, reunindo seus 2 associados de negócios. Membros e membros da comunidade. Diante da multidão mista, ele fez um anúncio que remodelaria tudo. A Harrison Foundation está sendo reestruturada, declarou. Metade de seu conselho agora será composta por membros da comunidade, e sua primeira diretora executiva será Lila Johnson Harrison, minha prima e herdeira legítima de parte desse legado. O anúncio causou comoção em ambas as comunidades. Alguns membros do conselho renunciaram em protesto, enquanto outros viram isso como uma abordagem revolucionária ao desenvolvimento comunitário. Lila deu um passo à frente, sua voz forte apesar das lágrimas. Não se trata de se tornar parte da família Harrison de repente.
Trata-se de reconhecer que nunca fomos tão separados quanto pensávamos. Cada decisão da comunidade afeta todos nós. Cada muro que construímos ou derrubamos muda todas as nossas vidas. Juntos, eles estabeleceram a Margaret Harrison Community Development Initiative, com foco no desenvolvimento sustentável que preservava os laços comunitários ao mesmo tempo em que criava oportunidades econômicas. O programa se tornou um modelo para outras cidades, demonstrando como a riqueza e o empoderamento da comunidade poderiam trabalhar em harmonia. Enquanto eles estavam no jardim meses depois, cuidando das rosas de Margaret juntos, Lila olhou para James. Ela teria adorado isso, você sabe. Ambos teriam adorado, sua mãe e a minha. Eles sabiam de algo que tivemos que aprender da maneira mais difícil, respondeu James. Essa mudança real não vem de quebrar muros, mas e perceber que eles nunca estiveram realmente lá em primeiro lugar. A história de James e Lila se tornou mais do que um conto de amizade inesperada, tornou-se um testamento do poder da verdade, da reconciliação e do reconhecimento de que os laços que nos unem são frequentemente mais fortes do que as forças que nos dividem.